E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Audio Hoppers. Opa, não, quer dizer, canal Distro Hopper. No vídeo de hoje eu queria falar sobre um fone de ouvido que é um dos melhores custo-benefício do mercado. Ele só peca por um problema, são as dúvidas que a comunidade que curte música e áudio tem sobre esse fone de ouvido, tá? Antes de mais nada, gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou, dá dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nas caixas de comentários. E vamos pro vídeo. Então, como eu estava dizendo, esse fone é o HE S400SE, que é um fone de ouvido da Hi-Fi Man. Então, um dos fones de ouvido. Ele é um fone de ouvido planar magnetic, tá? Então ele não tem aquele sistema dinâmico dos fones de ouvido comum, não é aquela caixa acústica. A gente consegue ver que, tá vendo? Ele é transparente, ó, a gente aponta ele contra a luz. Como é que esse fone funciona? Essas barras que você viu são barras de ímãs, e ele tem uma película com um circuito de cobre que passa ali no meio. E quando você passa a corrente nessa película, ela vibra, né? Ela cria um campo eletromagnético de repulsão aos ímãs, e aí ela consegue produzir som. É um diafragma que funciona como um produtor sonoro, diferente dos fones dinâmicos, né? Como esse aqui, por exemplo, que é um ímã colado num cone de papel. E em volta desse ímã tem um eletroímã, né, uma bobina de cobre, e quando você coloca a corrente nessa bobina de cobre, o cone de papel se mexe e ele produz o som, né. A princípio, a principal diferença técnica entre esses dois fones, o dinâmico e o planar magnetic, é justamente a massa deslocada pela corrente. Então, a corrente, no planar magnetic, ela consegue mover uma massa de ar maior do que um fone dinâmico com o mesmo diâmetro, e ele consegue mudar de uma frequência para outra com muito mais velocidade do que um fone dinâmico, porque o fone dinâmico desloca muito mais massa para poder fazer essa mesma coisa. Então, quando você fica alternando entre a frequência maior e a frequência menor, o som embola, tá? Tem que ser muito chato para perceber isso, tá? Mas o fato é que, no geral, os fones planar magnetic eles têm uma frequência, uma resposta muito mais rápida e dinâmica do que os fones dinâmicos. Existem outras tecnologias, tem um eletrostático que é melhor ainda, mas isso é outro vídeo, tá? Então, o que acontece? Esse fone da Hi-Fi Man, ele tem não é um defeito, mas é uma característica. É um fone que, segundo a comunidade no geral de audiofilia, a galera que curte música, diz que é um fone que é muito difícil de você fazer ele funcionar. Ele precisa ter um amplificador até que potente para você conseguir tirar o som dele. Qual que é o problema? O problema é que eu comprei esse fone e, com medo justamente dessa característica dele, eu comprei um amplificador. Só para vocês terem uma ideia, esse fone é muito barato, tá? Eu paguei R$370 nele na AliExpress, com impostos chegou aqui a R$500. E o som dele é superior a fones muito mais caros. E isso que é interessante nesse fone, é um fone muito barato. Porém, você tem que comprar junto um amplificador. Eu comprei, e no final das contas, no meu dia a dia, na minha vida, não mudou muita coisa. Por que isso? Ao contrário do que muita gente diz, ele funciona até que bem em diferentes aparelhos, tá? Ele performa de formas diferentes em diferentes aparelhos, obviamente, mas nos aparelhos que eu uso no dia a dia eu não tive problemas, tá? A única ressalva é o meu celular, tá? O meu celular, que é esse cara aqui embaixo, realmente, você colocar o celular no volume máximo, se você estiver dentro de casa, um lugar silencioso, ok. Se você der um passo para a rua, você vai ter dificuldade de conseguir ouvir e aproveitar o som. Por quê? Porque ele é um fone aberto, né? Como vocês viram, ele é aberto. Então o som de fora vaza para dentro e, obviamente, o som de dentro vaza para fora também. Então, além de ser um fone que não é muito discreto, ele é um fone que você precisa você precisa aumentar o volume. Se você estiver no ambiente externo, você precisa aumentar o volume consideravelmente. E, curiosamente, o pessoal também fala que computadores, no geral, não conseguem uma boa resposta com esse fone. E notebooks também, esse tipo de coisa. E eu vou fazer um teste aqui meio que na prática, tá? Muito porque quando eu geralmente converso com pessoas nos fóruns sobre esse fone, as pessoas são um pouco céticas sobre o que eu estou dizendo. Eles falam, não é possível, porque você consegue ouvir
esse fone num iPod. Eu consigo ouvir esse fone no iPod. Tá? Eu tenho aqui um iPod vídeo. Se eu não me engano, esse aqui é 2005, 2006. Não tenho certeza. Sim, eu tenho ele há 20 anos. Tá? Foi um dinheiro muito bem gasto, na minha opinião. Eu continuo usando ele até hoje. Ele é muito bom para quem só quer ouvir música, não quer notificações e tal. Então eu uso ele para fazer minhas caminhadas. Então eu vou testar no iPhone, no iPod. Eu vou testar ele numa TV Box. Essa aqui é uma TV Box Atom com saidinha P2. Eu vou testar numa TV Box Android, que é esse cara que tá aqui, que não tem saída P2, tá? Então eu vou usar um amplificador dessa tela, tá? O som vai entrar pela HDMI e vai sair pela P2 dessa tela. Vamos fazer o teste aqui também. O telefone acabou de rebootar ali por algum motivo, né? Nunca saberemos o motivo. Mas vou testar nesse celular aqui também, que é um LG velhinho, todo surrado. E vou testar no PCzão, tá? Um PCzão das massas. Tem saída P2 aqui, tem saída P2 lá atrás. Não sei se vale a pena eu testar no Foze Q5, que é esse amplificador, porque afinal de contas, né? E esse outro amplificador aqui, que é um amplificador dessas caixas de som da Dell, tá? Isso aqui é uma caixa de som da Dell, conjuntinho 2.1, está escondidinho aqui atrás também, outra caixinha. Que ele tem um amplificador aqui, então, quer dizer, vai ter som pra caramba, tá? A minha experiência, no geral, é a seguinte: eu não consigo aumentar o volume, sei lá, mais da metade do volume desses amplificadores, tá? A meu ouvido não aguenta. E existe a chance de rasgar o fone, tá? Existe uma chance da película rasgar e você quebrar o fone aumentando o volume no máximo. Esse amplificador realmente é muito potente, tá? Apesar de não parecer, ele é capaz de sim de estragar um fone, assim como esse amplificador aqui. Então não vou brincar com esses caras, eu vou testar só onde a potência é um pouco mais baixa, tá? Qual que vai ser a metodologia do teste? Eu tenho aqui um medidor de decibel. Aqui é muito barulhento, tá? Porque esse computador, ele é um computador que roda múltiplas coisas dentro dele. Então ele tá sempre com a ventoinha ligada, um pouquinho acelerada, porque ele roda umas máquinas virtuais, ele sempre tá fazendo alguma coisa, ele não é só um desktop. E por algum motivo, o Firefox e outros navegadores ficam minerando o Bitcoin quando eles não estão fazendo nada, porque não é possível, incrivelmente, como esses dois caras fazem as ventoinhas girarem. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: eu vou ligar o fone e vou colocar esse celular com o microfone no meio. E a gente vai ver se ele está captando ou não o volume, tá? Na medida do possível, eu imagino que dê pra gente fazer um teste minimamente adequado, tá? Que vocês consigam tirar dúvida. Para comparação, para efeito de comparação, eu vou usar também esse fone daqui, esse fone da Cuba, tá? Eu vou usar ele com cabo, que é pra gente ter a mesma referência, né? Então vamos ligar o P2. A gente vai usar esse cara com cabo, vai colocar o medidor de decibel no meio e vamos ver o que acontece, tá? Como eu disse, né? Em nenhum desses fones eu consigo aumentar o volume até o máximo, assim. Pra mim dói os tímpanos, tá? Eles são bem altos, tá? Principalmente da Cuba. O que eu percebi é o seguinte: o fone de ouvido da Cuba ele é mais alto, tá? Então, assim, no mesmo volume, com a mesma saída, esses dois fones têm saídas completamente diferentes. Esse é um fato. Então, deixa eu só ligar o cabo aqui na Cuba. Então, temos o cabo na Cuba, temos o cabo no Hi-Fi Man. Então, vamos começar com o Hi-Fi Man, tá? Aqui tá um iPod. Eu vou usar a mesma música, tá? Aí eu aumento no máximo e a gente coloca o celular no meio. Tá, deixa eu mover a música para um lugar um pouco mais... Beleza. Agora eu vou tentar colocar no mesmo trecho da música
com o fone da Cuba. Só pra gente comparar como eles vão se comportar. Sem cair, por favor. Vou fazer uma besteira aqui. Beleza. Ó, mais ou menos a mesma ideia, tá, gente? Claro, a metodologia aqui não é um laboratório de áudio, tá, gente? Então, a gente pode esperar. A gente também tem uma gritaria lá fora, férias, né, gente? Então, ó, talvez as crianças estejam influenciando no teste. Ó, mas aqui é a mesma coisa. Ó, volume máximo no iPod. Beleza. O Cuba é bem mais alto, tá, gente? Como eu falei, o Cuba é bem mais alto. Mas assim, vamos ser sincero, isso aqui não pode. Deu pra ouvir claramente o som do Hi-Fi Man, né? Como eu disse, eu não consigo enfiar meu ouvido ali. Eu não consigo colocar meu ouvido ali e ficar ouvindo essa música nessa altura não, tá, gente? Eu não consigo. Tá? Eu sei que tem gente que não tem nenhum problema com isso. Eu tenho, eu não consigo. Vamos testar agora a saída de som desse monitor aqui, tá? Como eu falei, né? Esse aqui é um Androidzinho, ele não tem uma saída P2 dedicada, mas ele tá pegando o som do HDMI que tá jogando o amplificador na tela. Que é um amplificador que eu sei que é ruim, tá? O som é magro, zoado pra caramba, tá? Então o som não é bom. E eu sei disso. Então é um bom até pra comparar o Cuba com o outro cara lá. Vamos ver se eu consigo achar aqui mais ou menos o mesmo trecho. Em torno de 2 minutos. O volume também tá no máximo, tá? Do aparelhinho e do monitor também. Beleza. Agora vamos pegar e colocar o Hi-Fi Man na mesma posição. Tá? Tô com medo de deixar esses fones cair, porque esses fones caírem é morte, né? Fica uma dica pra vocês. Fone planar magnetic, se cair no chão, ele quebra, tá? Ele pode quebrar as barras. Ele pode quebrar as barras dos ímãs, e aí, meu amigo, é game over, tá? Aí é só passando o cartão e comprando outro. Vou deixar mais ou menos na posição que ele estava antes. Beleza. 2 minutos. Ixi, começou uma sinfonia de ventoinha aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar esse cara aqui. Desgraça. Pegou a outra ventoinha. Tá, mas é nitidamente mais baixo, tá, gente? É nitidamente mais baixo. Vamos testar agora no PCzão, né? Porque muita gente diz que a placa de som do PC, o PC não consegue, não tanca. O PCzão não aguenta. O PCzão depende de um amplificador dedicado, tá? Eu acho que isso pode variar em alguns casos, tá? Então eu não duvido da galera que teve esse problema, porque existem placa-mães e placa-mães, e a gente sabe muito bem que placa-mãe mais barata, os caras não estão muito preocupados com o som. Eles só
Eles nem focam mais tanto nisso porque tem o Bluetooth, né, hoje em dia. Então, ó, eu liguei ele na porta frontal aqui, tá? Do PCzão. A minha placa-mãe não é uma placa-mãe simples, é uma placa-mãe das mais sofisticadas. E, portanto, o som, o som é bom, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Ó, tá em 100%, tá? Vou colocar o mesmo esquema. Beleza. Vamos trocar agora pelo Cuba. Agora sim o Cuba. De novo, volume máximo, tá, gente? Inclusive nesse volume o Cuba já começa a chiar. Vamos testar o celular, tá? Já vamos testar o celular. Gente, o celularzinho aqui ele tá tão judiado que o P2 dele não tá funcionando mais. E eu não tenho como fazer o teste porque eu não tenho outro celular. Eu não dá pra eu testar o próprio celular que eu tô usando. Ou será que eu consigo? Não sei se eu consigo, acho que não, tá? Então eu vou ficar devendo, porque ó, ele não tá funcionando o P2 esse cara. Deixa eu ver se é uma questão do plug. Mas eu acho que não. Eu lembro muito bem que esse foi um dos critérios que eu usei para não insistir mais nesse aparelho. Não, de fato não tá funcionando mais. Tá, mas assim, acredita em mim, no celular fica bem mais baixo, tá? Isso é um teste que eu fiz, assim, eu posso falar, no celular fica bem mais baixo. No meu celular, que é um pouco M4 Pro, fica bem mais baixo. Não deve ser muito diferente desse LG também. Mas no iPod fica bem bom, tá? No iPod fica bem bom. Então, pra compensar, tá? Eu sei que o som aqui não vai ser tão bom, tá, gente? Isso aí é uma certeza. Não deve ser muito melhor do que um notebook bom. Então, imagino que qualquer notebook da média vai ter um som mais ou menos parecido, tá? Então, enquanto ele vai logando aqui, ó, o volume tá no máximo, tá? Esse é o fone da Cuba. Beleza? Agora vamos tentar com o Hi-Fi Man. Beleza, ó. Isso aqui é o Hi-Fi Man. Som do notebook no máximo, tá? Beleza, eu acho que dá pra parar por aqui. Eu acho que eu não vou nem testar a caixinha não, tá? Porque o resultado da caixinha provavelmente vai ser muito parecido com o resultado desse notebook.
que é um notebook pequeno, tá, gente? Vocês podem ver aí pelo tamanho, ó. Esse notebook ele é minúsculo, tá? Olha a minha mão, ó. Tá vendo? Não é um notebook, é um notebook de 10 polegadas, na verdade é um tablet, tá? Essa tela sai, eu não vou tirar porque senão vai zoar o vídeo, porque ele vai cair. Então, esse que é o lance. Eu uso o amplificador? Quase nunca, pra ser bem sincero com vocês. Quase nunca, porque tanto o som daqui, tanto o som do PCzão, da saída auxiliar, quanto lá de trás, que é a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa. Quanto o som de saída do amplificador, da caixa ou do Foze, para mim tanto faz, eu não aumento o volume, não passo da metade no volume máximo, porque o meu ouvido não aguenta, tá? Eu tenho assim, mas eu teria que fazer um teste cego para ter certeza se tem alguma diferença do som em volumes normais do amplificador do Foze, do amplificador da Dell ou do meu computador. Eu não sei, tá? Para mim o som é limpo e cristalino em qualquer situação. Eu não consigo enxergar, eu não consigo perceber se tem alguma diferença, alguma mudança de tonalidade, alguma coisa com esse fone, que é o fone mais técnico que eu tenho, tá? Esse fone aqui é o melhor fone que eu tenho, apesar do preço dele não ser tão caro. Ele é um som que ele entrega muita espacialidade, assim, tipo, você se sente dentro da banda na maior parte das vezes. Cara, você não vai ouvir música porcaria, que aí você não vai sentir bosta nenhuma, mas se pegar uma música boa, você pega um jazz, e você vai se sentir dentro da banda, tá? Que mais? De música internacional, Marvin Gaye, gente, Miles Davis também, que são caras mais técnicos, assim, jazz no geral, esse fone arrebenta. Pra metal, eu gosto muito dele também, pra metal, heavy metal em geral, ele é um fone muito bom. Então, assim, ele é um fone muito técnico, mas ele não é pra qualquer tipo de música. Tem música que nele fica xoxo, tá? Música pop, eu sinto, tá? Isso é minha opinião pessoal. Música pop no geral ele fica xoxo. Aí tem que usar um pouquinho de equalizador ali para poder ajustar, se colocar uma música um pouco mais... Não sei explicar, não sou técnico. Mas é um fone bom. E assim, eu comprei esse fone com esse medo, porque todo mundo dizia que, só amplificador potente conseguia empurrar esse cara. Eu comprei um amplificador mais ou menos potente, não é tão potente, mas assim, é um amplificador que dá para estragar esse fone, se aumentar o volume dele até o final, vai estragar o fone. Não só esse, acho que até o fone da Cuba também vai estragar. Ou qualquer um dos outros fones aqui do meu acervo, vai estragar, então não vale a pena fazer loucura, né? Não vale mesmo. Mas ele é um fone que ele é muito mais dócil do que eu imaginava, tá? Pro celular eu achei fraco. Então eu vou assumir que o problema do pessoal é celular. Porque nesse celular que eu tô gravando, que é um Poco M4 Pro, nesse celular que é um Redmi S2, aliás, eu tô gravando no Redmi, esse aqui é o Poco. Nesse celular o som não é tão bom. No LG o som não é tão bom. Apesar de não ter conseguido testar aqui, eu sei que não é porque antes eu usava ele com cabo. Outros fones ele também não aumenta tanto o volume. Ele só funciona muito bem com fones mais sensíveis, o que não é o caso desse cara aqui. E tem uma outra diferença, tá? Esse fone é uma segunda revisão. Esse fone ele sofreu uma revisão, que é o tal da versão Stealth Magnet. Que eles mudaram a geometria dos ímãs para ele não atrapalhar tanto o som. E isso trouxe uma resposta um pouco mais positiva na sensibilidade. Pode ser isso? Só pode ser isso. Essa é a única explicação que eu tenho, porque todos os reviews que eu vejo desse fone falam que esse fone é impossível de você tocar, ou que é muito difícil, que você precisa de aparelhagem específica, tem que ficar usando DAC, tem que ligar DAC na USB, proteger, não sei o que lá, porque tem que amplificar. Não é essa. Não, eu nunca precisei de nada, nem para usar no celular. Claro, se eu estiver na rua, no ponto de ônibus, alguma coisa do tipo, atrapalha muito, mas um ambiente silencioso, um ambiente interno, não atrapalha nada, beleza? Minha sugestão para quem tá atrás de um fone bom pra caramba, um preço justo, esse fone quando tá em promoção, cara, é 500 conto com os impostos, tá? 520, 530, que foi mais ou menos o que eu paguei com os impostos, tá? Fone com essa qualidade, dificilmente você vai encontrar por menos de R$1.500. Mesmo lá fora, é caro você conseguir um fone com essa mesma qualidade, tá? O que desabona pra mim esse fone, eu não gosto tanto dele, o único defeito que eu percebo é assim, tipo, se você aumentar um pouquinho mais o volume, ele começa a chiar. Então, quer dizer, ele não aguenta desaforo. Por outro lado, é o melhor fone que eu tenho aqui, eu gosto muito desse fone. Ele ao contrário do que o pessoal diz, ele é confortável, esse acolchoamento aqui, ele pega a orelha inteira, pelo menos a minha orelha, né, então encaixa direitinho, eu não tenho o que reclamar. Muita gente fala que essa espuma estraga rápido. Bom, a minha tá aqui há 1 ano, eu faço caminhada com esse fone,
tá? Então é um fone que eu uso pra cacete. Não que eu faça tanta caminhada assim, mas é um fone que eu uso bastante. É um fone que eu recomendo muito. Assim, é um fone que, se eu tivesse mais espaço, talvez eu compraria mais um. E ele tem espaço para upgrades, né? Então esse é um fone, por exemplo, que se você tirar essa tela, o som dele melhora substancialmente. Tanto é que tem uma versão da própria Hi-Fi Man, que eles cobram tipo, muito mais caro, tipo $100 mais caro, porque eles trocam essa grade para uma grade um pouco mais aberta. E porque a galera de customização de fone, tem gente que faz customização de fone, a primeira coisa que eles fazem quando compra esse fone aqui é tirar essa tela, colocar uma tela impressa, feita na impressora 3D com mais espaço. Dizem que aumenta substancialmente a qualidade do som, principalmente nos graves. E esse arco que o pessoal diz que é desconfortável, mas cara, pra mim não é. Ele é bem acolchoado, o aro não aperta a orelha, então tô de boa com isso, mas tem uma versão mais cara, que custa R$3.000 esse cara, tem aqui mais aberto e tem um arco um pouquinho mais confortável, mas cara, na boa, isso é uma coisa que você faz em casa, você não precisa pagar esse preço. Então é isso, fechando aí o nosso ciclo de audiofilia, tá? Eu não sei se vocês curtirem, eu faço mais vídeos aí sobre a minha experiência com isso, né? O canal não é sobre isso, né? O canal é sobre Linux, né? Para não dizer que não vai ter Linux nesse canal, tá aqui, ó, o Tux. Nosso Tux pirata. E sim, isso aqui é um Windows, tá? Então, mal aí. Eu tenho algumas considerações. Um fone que eu gosto muito, mas eu queria muito falar sobre, eu já fiz um vídeo sobre ele, mas eu não publiquei, é esse fone da Cuba, tá? Que é um fone nacional com a proposta de ser modular. E é um fone que eu tenho medo de falar as coisas, porque a fabricante que faz esse fone, ela tem uma proposta muito boa, só que ela tá ferrada porque o capitalismo é implacável. Então eles não conseguem cumprir muito bem a expectativa dos proprietários e fica uma confusão. Então eu tenho até medo de falar e gerar um rage, um hate, alguma coisa do tipo, porque a gente precisa dessa empresa. Sério, a gente precisa dessa empresa aqui no Brasil, tá? É a única empresa que eu conheço, talvez no mundo, que faz fones modulares a um preço que a gente pode até achar caro, mas o problema não é que é caro, é que o Brasil é muito pobre. É um fone de $100, $150, que entrega muito por esse valor. Isso, claro, na minha opinião. Tá? Então é isso. Então, gente, gostou do vídeo, dá um like, não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Se quiser fazer uma colaboração aí pro canal, segue o Pix aí, as chaves todas, tá? E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Falou!